Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias. E Realiza Vídeo. Nosso convidado hoje no Paraná Business é Ricardo Marques. Ele é vice-presidente de marketing e vendas da rede N Mídia. Ricardo, vamos contar o nascimento. Você é publicitário, 16 anos de atividade. Como é que foi o nascimento dessa ideia que se expandiu tão rapidamente? Começando com a mídia dentro dos elevadores. Bom, Vili, primeiramente queria agradecer a participação aqui no seu programa, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente foi assim um ano em que estava tendo uma transformação da comunicação no mundo todo com o nascimento da internet, né? A gente sempre buscando algo inovador que pudesse usar essa plataforma como transmissão. E foi bem no começo, em 2003 eu já atuava com mídia aeroportuária e um dia eu me deparei em São Paulo com uma tela dentro do elevador de um prédio comercial. Aquilo me chamou muita atenção, né? Fiquei realmente engajado naquele conteúdo, naquele momento que eu peguei aquele elevador e comecei a buscar parceiros estratégicos, né, que são meus sócios até hoje, para a gente montar a N Mídia. Num primeiro momento, a ideia era a comunicação, uma tela de televisão dentro dos elevadores. Na verdade, não era tela de televisão, porque a gente sempre usou computador, né? Tanto o PC mesmo. A gente chama o primeiro que era um L-Box, né? A gente montava, era um computadorzinho em cima de cada elevador, com transmissão Wi-Fi para uma conexão à internet e a imagem transmitida na tela do computador. Desde o começo vem então essa ideia. Você tem centenas, milhares de pontos, mas o conteúdo nos elevadores é um só, gerado de uma central. Na verdade, a gente gera conteúdo broadcast, ou seja, genérico para todas as telas do Brasil. Hoje em torno de 10 mil telas em 35 cidades brasileiras. E a gente tem conteúdo regional com parcerias locais e temos também conteúdo narrowcast que a gente chama micro-regional. Tem conteúdo às vezes em edifício onde tem mais médico e mais clínicas. Então é um conteúdo mais específico para eles. E como foi sair vendendo uma ideia? Quando as coisas ainda não são visíveis é mais difícil. Como é que você levava essa ideia para possíveis sócios ou patrocinadores? Então, é uma história bem interessante, né? Porque a gente nasceu com 3 sócios em 3 pilares. A gente sempre se preocupou em cada um ter seu foco específico para não se perder dentro desse universo de comunicação que existe há muito tempo e bastante consolidado no Brasil. Então eu sempre fui o pilar comercial. Meu outro sócio, o Felipe, que é hoje o presidente da companhia, ele sempre foi o financeiro. E o irmão dele, que é o vice-presidente de operações, sempre foi também operacional. Então a gente se dividia muito bem. Como a gente verticalizou o negócio, então desde o nascimento a gente criou o software, que é o nosso publicador, que hoje é até auditado pela Price, é a única empresa no mundo que tem esse sistema auditado. A gente também fez um benchmarking numa empresa americana chamada Captivate, que a gente seguia a base deles para tudo e hoje, nos últimos 6 meses, a gente se tornou o maior do mundo passando a Captivate. Então eu não vendia enquanto não funcionava. Isso foi base, né? Eu não ia jamais chegar num cliente enquanto não tivesse 100% de certeza que o negócio estava entregando e estava funcionando. A gente demorou um período, em torno de 6 meses, para deixar bem consistente a entrega dessa mídia e aí sim a gente levou para o mercado. A dificuldade sempre foi tremenda. É uma mídia nova, hoje ela está com 8 anos, já está mais consolidada, mas no início era uma dificuldade incrível, né? Então a gente fez assim várias parcerias e começamos a buscar alguns parceiros locais, onde a gente tinha tela. A estratégia foi, vamos colocar a tela onde estão os maiores anunciantes para eles passarem a conviver com as mídias. Vamos colocar a tela onde estão as agências para conviver com a mídia. Então esse convívio com a mídia começou a transformar o negócio e ele está baseado em rede, né? Então o maior número de tela, maior a cobertura, maior a frequência. Qual é a diferença de uma mídia que você tem um público cativo no elevador, por exemplo? Aí você tem que moldar essa mídia, adaptar essa mídia àquele tipo de situação. A partir disso, imagino que tem um aprendizado constante. Constante, né? Cada ambiente que a gente entra, a gente faz um estudo e pesquisa para entender o comportamento desse consumidor.
Então, dentro de um elevador de prédios comerciais, existem vários perfis de prédios comerciais. Tem um perfil, a gente tem uma linguagem bem imobiliária nesse ambiente. Então, tem o AAA, que são prédios grandes, com grandes empresas. Tem o AA, né, são prédios também grandes, com pequenas e médias, às vezes com grandes também. E tem o A ou o B, que são prédios onde está o profissional liberal, onde tem também dentistas, médicos e assim vai. Então a gente foi aprendendo no ambiente, tudo é 10 segundos, em qualquer ambiente que a gente esteja, mas quando a gente começou em elevadores, a gente percebeu que tinha que ser no máximo 10 segundos a entrada tanto da notícia quanto a mensagem publicitária, né? E ele tem um looping de 3 minutos, ele volta no ciclo dele em 3 minutos para que a pessoa assista a programação inteira até o andar dela. E há uma atualização, notícia nova vai acabar entrando também. É constante essa atualização, a cada minuto o sistema busca informação nova. Se tem, ele joga esse conteúdo nesse ciclo. E de que forma se imagina a propaganda, dimensionar o tempo de propaganda, o tempo de notícia, para que haja o interesse? Então, a gente fez esse estudo e aí a grade ela ficou o seguinte: se a gente tem 100% de ocupação publicitária, ou seja, a receita, além de crescer, óbvio, mas a gente tem a entrega que é notícia, publicidade, publicidade, notícia, publicidade, publicidade. E assim vai, a mesma sequência. E tem, a gente chama de um espaço, a nossa linguagem é slot, o espaço do condomínio, que eu entrego um publicador para ele em tempo real, para ele passar conteúdo do próprio condomínio. Ou seja, amanhã veremos brigada de incêndio às 10 da manhã. Tum. Ah, a notícia então local. Tem a notícia local mesmo. Quando eu estou no elevador, eu tenho esse looping para trabalhar dessa forma. Com a parceria que a gente tem hoje do Grupo Abril, a gente consegue distribuir esse conteúdo nessa plataforma segmentando ele. Então, se eu estiver na academia, tem um conteúdo mais específico da academia e o ciclo é mais longo da programação. Quando eu estou num shopping, na nossa conversa agora há pouco eu até comentei com você, é muito simples o conceito. Pessoas em movimento, a mídia é estática. Pessoas paradas, pessoas estáticas, a mídia é dinâmica. Então, quando eu estou em shopping, ele é mais estático, porque a pessoa está em movimento, tem vitrine, tem celular, tem uma série de distração e é um conteúdo com 100% de informação na tela. Sempre, a pessoa está de passagem. Começou com o elevador e aí se expandiu. Hoje tem em todo lugar, academia, você falou do shopping. A gente fala que é o início do princípio desse tipo de mídia, né? Você vai para a China hoje ou para os Estados Unidos, você vê essas telas em uma série de ambientes, até dentro de táxi, metrô, como São Paulo a gente tem, a própria Band tem uma parceria, como ela adquiriu uma empresa, faz o metrô de São Paulo, ela faz ônibus. Então, inclusive os grandes grupos estão entrando nesse segmento, né? Por que a imagem estática, que foi o nascimento? Se trabalhava com praticamente o modelo antigo do slide, no caso do elevador. Há uma tendência de movimento no futuro, que ele seja muito parecido com a televisão, ou vai ser assim porque é uma exigência do modelo? Não, na verdade, hoje já está bem parecido, bem próximo da TV, né? A gente só não trafega áudio por uma questão de um ambiente muito recluso. A gente não precisa ter esse áudio, por isso que ele acaba tendo essa impressão do slide. Não há áudio nunca, em nenhum dos modelos? Nunca, nunca. A gente tem ambientes que, se solicitarem áudio, a gente vai ter que fazer um estudo e pesquisa para ver se realmente é viável, né? A ferramenta ela possibilita fazer o que você quiser. No mundo da web, o céu é o limite. Hoje, com vários motivos, parece, por exemplo, a campanha da Cidade Limpa em São Paulo, tirando do outdoor de locais públicos, Curitiba também foi nessa linha. Isso tem favorecido esse tipo de mídia limpa, vamos dizer assim, que não traga uma poluição em locais abertos, mais direcionada? Na verdade, sim. Não digo com migração das verbas das mídias de exterior, indo para essas mídias também fora de casa, mas o que ocorreu foi que chamou-se a atenção, né, principalmente para nós, para a Elemídia, do que estava ocorrendo com essa transformação do universo da comunicação. O que significa a plataforma convergente, que você fala para o futuro, que é a tendência desse tipo de comunicação? Hoje mesmo a televisão já joga você para a internet, ou joga você para um mobile, né, para um celular, e essa é a tendência enorme nesse segmento também das mídias se convergerem. Então a gente tem muitas campanhas que o anunciante quer que tenha, jogue consumidores para a internet. Então, às vezes a gente tem até historinhas fantasiando para ele ir para a internet. A gente tem conteúdo que vai converger com o celular, já faz isso. Então é uma tendência dessa convergência de mídias, né? É o que eu acredito mesmo, que cada mídia tem seu momento, durante a pessoa acorda até ir dormir. Tudo é mídia hoje.
Mas ela tem o tempo todo à exposição à mídia, todo o tempo. Todo. Se você está em casa, você tem televisão, internet, até rádio. Você vai saindo e você vai tendo contato com várias mídias. Então ele tem espaço para, né, todos os meios e nos períodos específicos de pico de audiência de cada um deles. O consumidor hoje dá para dizer que ele é condicionado à telinha, porque principalmente a geração mais jovem, que o tempo todo está no seu celular, ou está na tela do computador e tendo uma tela em qualquer lugar, ela é predominante. A gente chama esse telespectador. Telespectador. Telespectador é quem assiste a Elemídia. Então, a gente brinca. Elemídia não vem de elevador, então? Não, ela nasceu muito forte, nasceu dentro de elevador, mas a gente tinha a visão de ser uma mídia eletrônica. Então o L tem a relação com a eletrônica. Electronic Media, a gente chamava assim. Mas ela nasceu no elevador, tanto é que a gente teve uma dificuldade tremenda da marca se desvincular do elevador. Hoje a capilaridade no Brasil, eu tenho cidades que não tem prédio, mas tem bar, restaurante, shopping, assim vai. A que você atribui essa expansão tão rápida que aconteceu no Brasil e agora já a prospecção de outros mercados da América Latina? A gente teve uma visão de trabalhar com franquias, né, modelos franqueados. Então, assim, a primeira franquia foi em Curitiba, né, em 2004, e depois essa expansão foi muito veloz. Né. Em 2006, a gente teve um fundo americano que adquiriu em torno de 30% do capital da Elemídia. E com esse recurso a gente investiu e cresceu numa velocidade tremenda. O franqueado é o quê? Ele é um sócio regional? Ele é um sócio regional. Ele é o dono regional, ele faz todo o investimento e ele participa da rede. Então a gente, na nossa linguagem, é importação e exportação de anunciantes. Então, em Curitiba a gente tem os anunciantes locais e tem anunciantes que daqui vai para o Brasil inteiro. E assim vai, desde a Amazônia, eu digo da Amazônia de Potencial até Porto Alegre. São 9 mercados que têm essa exportação dessa mídia. Esse mercado, por exemplo, havendo interesse numa empresa curitibana, ela pode entrar no mercado nacional a partir desse contato, que aquela mídia dela seja para todo o mercado nacional onde está a empresa. Ou só no prédio que ela tiver. Ou só onde o cliente dela, ela queira falar com aquele cliente, mandar um parabéns para o presidente de uma empresa naquele momento que ele está lá. Então tem flexibilidade. É uma rede que, apesar de ser uma comunicação de massa, como você diz, ela tem flexibilidade para uma comunicação localizada. Ela se transformou massa porque a gente começou a entrar em ambientes de grandes fluxos, como shopping centers, né, transportes, aí é mais um ambiente que está vindo com essa massa, com essa força, né, e ao mesmo tempo segmentado. Então ela tem qualificação e abrangência na mesma direção. De que forma é planejado o ciclo de apresentação para não haver uma reprise, para não se tornar maçante para aquele público que está, seja, por exemplo, numa academia ou seja no elevador? A gente fez estudos, né, e pesquisa cada ambiente novo que a gente entra. Eu tenho um diretor de conteúdo com uma equipe grande de jornalistas e é 24/7 mesmo, né? Porque quando o prédio comercial está parando, o shopping está com um movimento maior. E esse estudo é baseado nesse comportamento dessa pessoa. Cada um tem o seu ciclo, né? E a gente segmenta esse conteúdo por ambiente que a gente esteja. Então, se eu estou num prédio comercial, está mais hard news. Se eu estou num shopping, ele é um pouco mais lazer, com o que está acontecendo com os artistas, nesse perfil. Se eu estou numa academia, ele está com mais conteúdo sobre saúde, tem até um mix de negócio, dependendo do horário, né? A gente tem os horários, frequência executivo, frequência da dona de casa, frequência de jovens, e isso também é feito através dessa equipe de jornalistas. Adaptado ao público, então, daquele momento e daquele local. Por isso que a gente chama ambiente de canal. Tá certo. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com o Ricardo Marques, ele é publicitário, vice-presidente de marketing e vendas da rede Elemídia, onde também é um dos fundadores. Já voltamos, continuando com essa entrevista aqui no Paraná Business. Nosso entrevistado hoje no Paraná Business é Ricardo Marques. Ele é cofundador e também diretor, é vice-presidente de marketing e vendas da rede Elemídia, que está no Brasil todo e está também buscando espaço já no mercado da América Latina. Ricardo, quando você vai para o seu cliente, isso lá desde o princípio, quando começou a ideia, o que é que você diz para ele? O que é que você está oferecendo de diferente para ele como comunicação? A gente brinca que o nosso horário nobre é quando as pessoas estão fora de casa, o nosso horário nobre, né?
Então era isso que a gente vendia e atenção também nesse ambiente recluso. Era algo que a gente sempre acreditou. Só que a gente foi aprendendo muitos assim, números, né? Quando a gente começou a companhia a crescer bastante, né? A gente iniciou com 6 pessoas, hoje são 400 pessoas que trabalham para o negócio. Então, assim, tem um corpo de executivo super, que a gente chama de elite, né, que está com a gente hoje, que são profissionais que vieram de agências, com mídias, são pessoas que vieram de gestão de marketing de grandes corporações. Então, eles levantaram números que nós mesmos ficamos ficando impressionados, né, dentro de pesquisas que a gente sempre fez. Quando a gente chegava no anunciante, a gente tinha uma outra dificuldade também de garantir a entrega. Então, tinha uma série de discussões quem estava comprando a mídia falava, peraí, mas como é que você entrega? Se eu for num ambiente a tela estiver preta, ou a tela estiver desligada, não estiver com Windows na tela, aquela coisa toda, a gente criou um publicador de compensação de mídia, que é a Price Audita, que ele faz exatamente isso, ele compensa qualquer problema que tenha naquele terminal. Então, se ele ficar fora, a conexão cair por algum momento, assim que volta, ele carrega a pressão necessária do anunciante. E essa checagem, ela garantiu a compra de da indústria. Não? O segmento automotivo, que hoje é o maior anunciante nosso, ele precisou dessa ferramenta. O governo usa esse publicador. Então, hoje ele tem 100% de garantia de entrega, coisa que no começo a gente tinha uma certa dificuldade. Como foi o estudo da informação? Por exemplo, a parceria com a Abril, com grandes provedores, por que é importante que você tenha uma parceria com marcas conhecidas? A credibilidade do conteúdo. Né? A gente acredita muito que se aquela notícia, aquele conteúdo está sendo passado, não só na notícia, mas também do anunciante. Né? Ele tem que ter uma credibilidade de onde é a fonte. O nosso anunciante, que a gente tem diversos, né? Tem desde o maior anunciante, como um restaurante embaixo de um prédio pode ser anunciante também. Então a gente está sempre buscando de estar junto com esse anunciante, de estar levando ele a mensagem certa para que ele tenha um melhor retorno. A gente tem casos da mesma comunicação ter obtido 0 de retorno e uma semana depois, com pequenas transformações na peça publicitária, ele teve um retorno superior ao que estava imaginando. As revistas parceiras, há várias revistas que estão ali com o seu conteúdo através da Abril. A revista traz o conteúdo da revista e também é benéfica para a venda da própria revista, para a sua circulação. Na verdade, ela está gerando, ela está ativando a audiência, né, vamos falar assim, mais para o online. Né? A parceria com a Abril, né, ela é justamente assim, a sinergia de segmentação, né, que eu comentei há pouco. Quando essas notícias vão para a Elemídia, tem notícias que estão nas revistas, mas tem a notícia que está em tempo real, né? Porque ela tem essa característica hoje de estar acompanhando a pessoa no dia a dia mesmo. Então aconteceu isso na Grécia aqui, ou um buraco que abriu na sua rua tal. Então, por isso também nas parcerias regional, local, é muito importante para nós. Quando você está, por exemplo, aqui em Curitiba eu estou falando, a Veja fala alguma coisa, a Info assim vai, como, né, um conteúdo local leva essa informação para quem está assistindo. Hoje, estrategicamente, depois de 8 anos nessa estrada, como é que você vê o futuro do seu negócio? É um futuro que tem uma injeção de capital intensivo, né? Existem várias oportunidades aí no Brasil. O Brasil é agora o momento que a gente está vivendo mesmo, né? Então, assim, com essas oportunidades de Copa do Mundo, Olimpíadas, tudo que está acontecendo, a mídia vai crescer muito, né? E essa exploração desses ambientes novos é o início do princípio. Então, se a gente tem hoje 8 mil telas, vamos falar o mercado somando as empresas que também fazem parte, são 20 mil telas, né? Com todas, vamos falar em 10 grandes empresas. A gente vai ter um crescimento, hoje com 8 mil, vamos passar para ter 30 mil em 2 anos. Então é um investimento pesado, é um investimento que, através, né, agora que a Abril faz parte da composição acionária, a gente tem mais acesso a crédito, né? Coisas que antes a gente precisou de um fundo, um private equity americano que investiu e depois levou o dinheiro para os Estados Unidos. E a tecnologia tem trazido mudanças, tem sido um vento favorável no barateamento, nas novidades que vão surgindo. Muito, né? Assim, o que a gente investe nos CAPEX, que é em telas, em computadores, em cabos, né? Ele tem caído muito. A tecnologia está jogando a favor. E principalmente, assim, e o Brasil hoje ele é muito bem representativo nessa parte de tecnologia, né? Hoje assim, os principais cabeças de TI são brasileiros.
Tem brasileiros no Google, tem brasileiros em um monte de lugares, são pessoas importantes com cargos importantes. Como foi no desenvolvimento do produto, no conteúdo, a simplificação das telas? Elas têm essa tendência da imagem e a informação praticamente quase como se fosse o Twitter, muito resumida? Exatamente. Isso foi uma evolução, né? Quando a gente começou, a gente gostava muito de ter a tela dividida para ter várias informações, o cara direcionar o olho dele para onde ele quer. Mas a gente estava... É uma competição desleal. A notícia competir com conteúdo de publicidade é desleal. É por isso que a gente tem os breaks, né? Cada um tem seu momento correto. E aí, com algumas consultorias, a gente descobriu que nós éramos concorrentes nós mesmos. A tela dividida tirava a atenção da mensagem publicitária, que é a principal receita. E aí a gente fez a transformação de ter apenas uma barra mantendo esse always online, que a gente fala sempre online, né, com trânsito, índice financeiro, assim vai, e o full screen na tela toda com a notícia de 140 caracteres, a gente é um pouco tweetado por causa desses 10 segundos, mesclando com as vinhetas publicitárias. O público passa a ter uma dependência. Depois que você tem um serviço e no elevador você está sabendo do tempo, está sabendo das novidades do dia, as pessoas automaticamente já entram ligadas naquela informação. Tem várias histórias aí que a gente poderia passar horas aqui contando para vocês. A gente tem histórias que a gente fez algumas peças, umas brincadeiras publicitárias que mostrava como se fosse uma câmera dentro do elevador filmando o comportamento das pessoas. Eram brincadeiras, né? Então tinha gente que achava que era verdade. Tem outras, assim, várias formas, né, de a gente contar essas histórias dentro desses ambientes. E a publicidade teve que se reinventar. E você que é publicitário aí há 16 anos deve conhecer bem essa história. Nós tínhamos o raciocínio, no caso da imagem, de 30 segundos. Hoje é diferente, dependendo do tipo de comunicação que você vai fazer. Eu acho que a internet mudou essa indústria e não tem mais volta, né? Hoje a gente está na revolução geral. Por isso que eu acredito nessa convergência, na transmídia, né, que a gente estava conversando há pouco. Eu acredito nisso, né? Então, assim, a internet mudou tudo, né? E eu estou indo na onda dela, né? Porque se não existisse a internet, eu não teria viabilidade econômica para fazer as transmissões para as telas. Ricardo, para fechar nossos últimos 2 minutos aqui, o fenômeno da pulverização das mídias, para que a gente possa entender bem. Antigamente você tinha um grande jornal, uma grande rádio e uma grande emissora de televisão e aquilo acabava em determinada capital, determinada cidade. Hoje tem mídia em toda parte, é um mundo novo para o publicitário. Claro, eu acho que assim, quem tem que estar de frente são as agências que estão e os anunciantes também, por isso você vê eles hoje no mundo inteiro. A gente recentemente teve em Cannes, que é o maior festival da publicidade do mundo, lá se reúne conteúdo geral. O que a gente entende hoje? Até pouco tempo atrás, a comunicação era feita com uma bola de boliche para um monte de pino, que são os consumidores. Então era um tiro certo. Agora é um pinball, é um jogo de pinball. A bolinha vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela vem. Então assim, isso as pessoas só percebem que existe uma revolução depois que ela passou. Só que hoje a informação está tão rápida e o acesso a qualquer um no planeta que já é muito bem percebido por esses especialistas que a gente está no meio do furacão. Tá certo. Ricardo, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Parabéns pela ideia e pelo sucesso do seu projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, Vili. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado. Ricardo Marques, que é vice-presidente de marketing e vendas da rede L-Mídia e conversou conosco aqui no Paraná Business. Obrigado também a você que ficou ligado no nosso programa. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Sua carreira começa aqui. Realização Band Curitiba. Apoio N Mídias. E Realiza Vídeo.